Irmãos e irmãs, na reforma do Vaticano II, uniu Pedro e Paulo numa única festa. E parece algo muito acertado, uma intuição a respeito da importância dos dois nos primórdios da igreja. Nós costumamos dizer que os 12 apóstolos são as colunas que sustentam nossa igreja. Mas que Pedro e Paulo são as colunas principais. E por caminhos diferentes. Pedro, nesta experiência do ressuscitado que eu proclamei para vocês, tu me amas? Pergunta para aquele que o tinha negado, com medo, e o negou 3 vezes, tu me amas? Até ele ficar triste, como que para curar a ferida da covardia, naquele que era um discípulo fiel, honesto, mas fraco. Impetuoso, sim, mas também fraco, com medo. Muitas vezes somos nós também somos cheios de medo, cheios de dúvidas, e não nos lançamos diante dos apelos de Jesus, da palavra. Ficamos acomodados, né? Mas Pedro ali triste, e só ele escuta: apacenta os meus cordeiros. Só ele. Nenhum outro escutou isso de Jesus. Embora os apóstolos, com a morte de Jesus, eles foram em direções diferentes para levar a semente do Evangelho. E nós temos igrejas apostólicas do Oriente, fundadas pelos apóstolos, e que não estão ligadas com Roma. Mas tem uma tradição muito bonita, fundada pelos apóstolos, inclusive na Índia, no Egito, em toda a Ásia, na Rússia, orientais, não ligadas com Roma, mas são apostólicas, nasceram de uma das 12 colunas, que foram lá, fizeram a voz do Evangelho ressoar por toda a terra, como escutamos no Salmo. E aonde a voz ressoou pelos apóstolos, ali nasceu uma igreja. Muitas igrejas, muitas comunidades, com o vigor do Evangelho de quem conviveu com Jesus. Então, a igreja foi clareando sempre mais o papel daquele que escutou de Jesus. Tu me amas? Tu me amas mais do que esses outros? Apacenta o meu rebanho. Quer dizer que representa os pastores. Representa a igreja inteira. O princípio da unidade. Apesar de que no decorrer dos tempos, comunidades romperam com a igreja de Roma, mas ela continua como unidade da fé. E
Nesta unidade, ao redor de Pedro, ela se mantém como proclamadora do Evangelho de Jesus. Então nós estamos... E aí vamos perguntar, por que então o Vaticano II uniu Paulo? Porque Paulo não foi do grupo dos 12. Era perseguidor dos cristãos. Mas Jesus apareceu para ele, cegou os seus olhos, falou com ele: por que me persegues? Ele: quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. A igreja. E ali, chegando de novo em Damasco, caem as escamas dos seus olhos, recebe a oração e nasce um apóstolo tão apaixonado por Jesus e pela cruz, que não houve outro. Ele mesmo disse: eu tenho trabalhado mais do que todos, porque não dava conta de ficar quieto, enfrentando todos os sofrimentos. Ele apanhou com varas 2 vezes, um suplício, foi apedrejado, foi preso, ficou perdido no mar, ficou perdido no deserto, mas tudo nesse afã de levar Jesus a todos. Mas por quê? Porque em tempos diferentes, Pedro morre em Roma e, no outro tempo, Paulo morre em Roma, depois de ficar 2 anos preso. E evangelizando. Às vezes nós não estamos presos na cadeia, mas estamos presos em nós mesmos. E ele não. Tudo bem, é para ficar aqui preso? E ele começou a estabelecer contato, a falar de Jesus, a chamar as pessoas, a edificar. E, de repente, uma comunidade iluminada por um homem apaixonado por Jesus. São esses que nós celebramos hoje. Que Pedro e Paulo olhe por sua igreja, olhe pelo Papa Francisco, olhe pelo nosso bispo João.